É isso que eu gosto em vocês. Então, é assim que funcionam as coisas num sistema templário religioso. Vocês colocaram sempre as doutrinas de Moisés como um manto de retalhos de mentiras, de falsidade, de hipocrisia, de puxa-saquismo, aonde Deus faz vistas grossas para a mentira, quando a mentira vem dos líderes, sacerdotes, né? Os chefões, né? É engraçado que a Bíblia é o show dos chefes, o show dos líderes, o show dos profetas, o show dos reis, o show dos sacerdotes e o show dos apóstolos, né? Afinal de contas é o que vocês gostam. E como os apóstolos todos eram judeus que já serviam Moisés antes de Jesus, então adaptaram um Jesus mosaico, né? Bem bacana, vocês viram, vocês conhecem, vocês estavam lá, vocês sabem. Está escrito, então vocês sabem tudo, vocês sabem até como que era o mundo antes de existir o mundo. Por quê? Porque Moisés falou. Isso é legal, isso é bacana, né? Então Jacó e Esaú, né? Esaú era caçador. O que era ser caçador nos tempos anti-pré-históricos, né? Só não se fala dos dinossauros, mas deixa para lá os dinossauros. Jacó foi caçar, não foi caçar porque foi brincar de caçar, que né? Atualmente as pessoas lá na Inglaterra tem muito negócio de caçar, né? Não sei se ainda tem no filme, tem. Ele foi caçar comida para a família comer. Ele estava trabalhando, enquanto Jacó tranquilinho com a mamãe lá em casa, brinca, né? Cuidando das coisas do servicinho leve, né? E o trabalhador Esaú, que foi à caça, caçar comida para comer, para dar o sustento, foi trabalhar. Esse então chegou com fome, e o carinha que estava brincando, né, na culinária, deveria deixar a mãe dele fazendo comida e trabalhar e enfrentar as onças, os tigres, os animais perigosos, ficou fazendo comida em casa. O que aconteceu? Quando Esaú chegou com fome, o que o Jacó fez? Me vende a tua primogenitura em troca desse prato de guisado de lentilhas, ou guisado, sei lá do que vocês inventam aí. Então o que acontece? Isso já é uma chantagem. De vez de ele chegar e falar: ô meu irmão, você trabalhou, você trouxe comida pra gente, pô, toma aqui um prato de comida, meu irmão. Não, ele foi lá e falou: me dá o teu direito de primogenitura. Como se isso fosse transferível, né? Quer dizer, a pessoa é abençoada porque nasceu primeiro, não porque tem caráter, porque é decente, porque tem dignidade, porque é trabalhador. Nasceu primeiro, pode ser mentiroso, pode ser o que for, é o primogênito. Já não foi assim com Salomão. Salomão, filho da amante, não era primogênito, mas ele matou 2 irmãos, Deus rejeitou os outros e botou ele. Por quê? Porque ele era filho da promessa com a amante que Davi teve. Aqui não, aqui Deus preteriu o quê? Abençoar a bênção que Jacó fez, né, para o seu filho Abraão, Isaac e Jacó. Isaac abençoou Jacó. O problema é que foi na base da mentira e da chantagem. Ao invés de Jacó ser amigo, ter compaixão do próprio irmão, ver que o irmão estava trabalhando, chantageou, e ele, estado de necessidade, falou: primogenitura não vai adiantar nada se eu estiver morto, então eu quero comer, eu estou com fome, porque eu estava trabalhando. Ele tirou vantagem de uma necessidade do seu irmão para tirar uma vantagem, uma bênção espiritual na igreja, coisa que vocês fazem na igreja. Isso é muito comum dentro das igrejas templárias, tirar vantagem em cima dos outros, tirar proveito de uma situação para ter uma vantagem. E o que é mais legal, o cara se disfarçou, botou pelo, botou roupa de pelo, e com a ajuda da mãe, para enganar o pai, porque o pai estava cego, estava idoso, e o pai foi lá, botou a mão no filho: esse aqui está peludo mesmo, deve ser Esaú. E ao invés de Deus, né, bloquear, falar: opa, pera um pouquinho, Deus não ama mentira, aí vocês colocaram Abraão, Isaac e Jacó. E Jacó é o herdeiro, né, dessa... vamos sentar no céu com Abraão, Isaac e Jacó, né? Vocês falaram isso, né? E aí Jacó ficou com a bênção da primogenitura, e Isaac abençoou ele. Ao invés de Deus anular a bênção, né, não, abençoou a mentira de Jacó. Mesmo ele trapaceando com falsidade ideológica, falsa identidade, mentindo, tirando vantagem de um senhor idoso, né? E o mais legal de toda essa trapaça foi com a ajuda da mãe, não é verdade? E Deus abençoou.
E depois, lá na frente, ele foi lá, pegou a mulher, foi trabalhar. Aí vocês falam como é que foi o casamento de Rebeca. Depois eles fugiram, roubaram o sogro, não é verdade? Lutou com o anjo abençoou ele, lógico, de madrugada, sempre de madrugada, né? Deus fingiu que não viu. Deus viu a mentira, ao invés de Deus anular, não, Deus falou e abençoou a bênção em cima da mentira. E assim é vocês do templo que usa a doutrina do Velho Testamento. Para vocês, assim, Deus prefere um, né? Então foi Caim e Abel. Um fez umas verduras, umas frutas, e o outro fez lá carne, sei lá o quê. Fez uns bisteca, bife, não sei o que vocês fazem, vocês gostam de carne, né? Aí Deus preferiu um e desprezou o outro. Deus preferiu aquele rei e desprezou aquele. Sempre Deus prefere um e despreza o outro, né? Gerando disputa entre as pessoas, gerando ciúmes nas pessoas, né? Então, ao invés de Deus anular, Deus fala abençoou. E assim vocês fazem. Vocês mentem, vocês são nepotistas, vocês compram material superfaturado, vocês não têm transparência, vocês têm azeite falso e vocês dizem que Deus abençoa vocês, mesmo vocês vivendo debaixo da mentira. Essa é a doutrina do Velho Testamento que vocês querem enfiar a goela abaixo no Espírito de Jesus Cristo. É incrível como que Deus, vendo toda essa farsa, toda essa mentira, ainda foi lá e abençoou. Por quê? Porque, né, era o escolhido de Deus. Vocês, escolhidos de Deus, vocês podem mentir, podem enganar, que Deus abençoa vocês, não é verdade? Isso é legal, isso é bacana, vocês contam coletas com as portas fechadas, não é verdade? E depois fala que o pai da mentira é o diabo, né? Interessante. Esse, então, é o Deus, Pai do Senhor Jesus, que abençoa uma pessoa baseado na chantagem e na mentira. Parabéns para vocês do sistema templário. E vocês dão palmas para isso, né? Vocês acham certo, vocês estão vendo que tem mentira, que tem coisa errada, e Jesus falou, vós tendes por pai o diabo, ele é o pai da mentira, não permaneceu na verdade. Como que um Deus pode abençoar um homem que trapaceou, enganou uma pessoa idosa e chantageou o próprio irmão, se aliciando com a própria mãe, para ter uma bênção? Bênção do quê? Bênçãos financeiras, porque o direito da primogenitura era bênção financeira. Era financeiro, ficava todo o patrimônio para ele. Esaú foi embora, pobre, acabou ficando rico. Quando foi embora, voltou muito mais rico do que Jacó, que teve que roubar o sogro para depois pedir perdão. E tentou comprar o irmão com presente depois. E Esaú falou, pode ficar com o teu presente para você, não preciso nada disso. Como vocês são falsos, como vocês falam amém para a falsidade. E como que Deus passa a mão em cima de vocês, não é verdade? Então, Deus abençoe, paz, Deus, saúde em casa.